Bom, turma, vamos lá, vamos fazer um exemplo da criação de uma tela com alguns componentes Swing do Java, usando o framework Window Builder para Eclipse. Então, começar um novo projeto Java. Eu vou dar o nome de projeto. A ideia é criar um JFrame com alguns componentes que eu possa interagir com essa tela. Então a gente vai testar essa interação. Então eu vou criar um JFrame. Uma vez que eu estiver com o Window Builder colocado no Eclipse, basta eu vir aqui na pasta Window Builder, Swing Designer, JFrame. Vou criar um pacote View e vou chamar de tela. Verifica que o próprio framework já vai criar a classe main, que vai tornar o frame visível, e vai criar o construtor, onde eu posso fazer algumas operações nesse JFrame. A vantagem do Window Builder é ter um editor gráfico, para que você não tenha necessidade de fazer todo o processo em código. Então verifica que ele tem aqui essa aba Design. Vou aumentar a nossa aba para poder ver. Essa aqui é a minha telinha, é o meu frame. Eu posso aumentar, diminuir de tamanho, criar mais ou menos nesse tamanho. A princípio, ele usa esse layout chamado Border Layout, que define a tela em 5 regiões pré-definidas. Eu vou usar o Absolute Layout, onde cada componente vai ter a sua posição fixa. Eu posso usar um outro layout aqui para os relativos também. Nesse caso, como minha tela não vai mudar de tamanho, então posso usar o layout absoluto. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo simples, onde eu coloco text field, digito alguma coisa nele e vai aparecer escrito num text area. Eu vou colocar um text field aqui. Aqui nas propriedades eu posso mexer nos atributos dos meus componentes sem precisar ir para o código. Então aqui é o nome da variável do JTextField, que eu vou chamar de tf nome. Não tem texto padrão nele. Ele é editável e está habilitado. Vou criar um outro text field um pouco mais embaixo, que eu vou chamar de tf idade. Vou colocar um JButton aqui. Eu vou dar o nome dele de inserir. Veja que nesse caso a variável já chama btn inserir e já tem um texto pré-definido inserir. Ela também já está habilitada. Vou colocar um outro botão aqui. Eu vou chamar de limpar. Mesmo caso, já está btn limpar, texto limpar. Então aqui estão os componentes para a minha interação inicial. Como eu quero que tudo que eu digitar aqui nesses dois text fields apareçam num text area, então eu vou colocar aqui um text area
text area é bastante simples. Então, para dar uma melhor qualidade para ele, eu vou fazer um surround with JScrollPane, ou seja, eu vou colocar um scroll pane por cima do meu text area. Verifica que não, a variável continua chamando text area, está editável, habilitado. Posso até não colocá-la editável, já que eu não vou digitar nada nela. E o scroll pane eu posso configurar as barras de rolagem. Verifica aqui do lado. Barra horizontal quando necessário. Não, barra horizontal nunca. Barra vertical quando necessário. Ok. Então, tá aqui a minha tela. Eu volto aqui para o código-fonte. Veja que ele já criou. Eu posso até já remover esse import do border layout, já que eu já não uso mais. Já está aqui. Os text fields estão aqui, o text area, o scroll pane, já estão todos aqui. Os JButtons, todos os componentes estão aqui. O que eu vou fazer agora? Como os componentes foram declarados de maneira global, e eu quero fazer um código um pouco mais inteligível, então eu vou criar um método public void insere dados. Único e exclusivamente para testar se os campos são vazios, pegar os dados que foram digitados e inserir no text area. Então, primeira coisa é verificar se os campos estão vazios. If. Vamos colocar assim, se. Esse ponto de exclamação simboliza o diferente para quem não está muito acostumado com a linguagem. Então, se o tfnome .getText, ou seja, se o texto que eu pegar do meu text field chamado tf9 .isent, que é o que verifica se está vazio, então aqui eu estou verificando se ele não está vazio. Por quê? Porque tem esse ponto de exclamação. Tá? Então é o contrário, é o inversor. Tá? Então, se ele não estiver vazio, aqui eu vou fazer a minha programação. Else, ou seja, se ele estiver vazio, eu vou mandar uma mensagem para o meu usuário. Show message dialog. Não tem componente. Eu vou mandar a seguinte mensagem para ele: digite um nome. Vou colocar na barra a palavra erro e vou deixar um ícone bonitinho de erro para ele. Vai ficar aquele íconezinho vermelho. Ok. Agora, e se o nome tiver alguma coisa? Se ele tiver alguma coisa, então eu vou verificar se o tf.getText.isent, ou seja, se o tf-idade não está vazio. Se ele não estiver vazio, é aqui que eu vou trabalhar. Se porventura ele estiver vazio, mais uma mensagem para ele. Então, JOptionPane, faz um message dialog, null, digite uma idade.
erro, e vou botar o belo ícone vermelho. Pois bem, agora, em eu garantindo que nenhum dos dois campos está vazio, o que eu vou fazer? Vou pegar o conteúdo do text field nome e vou jogar numa variável nome. Então, tf_nome.getText. Perceba que o método getText ele retorna uma string. Então, se porventura eu precisasse que a minha idade fizesse algum tipo de cálculo, eu teria que fazer um parse para usar o valor do text field como um número inteiro, ou mesmo se fosse um número de ponto flutuante. Então aí coloquei na variável string idade o conteúdo do text field. Pois bem, agora eu preciso que esses dados sejam escritos lá no text area. Então, text area .set text. Então, quando eu vou pegar o conteúdo de um componente, de um text field, de um text area, eu uso getText. Quando eu vou colocar um valor, setText. Bom, para que não se perca aquilo que lá estava, então eu vou setar aquilo que já estava, textArea.getText. Se não tinha nada, simplesmente vai continuar sem nada. Mais o que está na variável nome, mais uma quebra de linha, mais o que está na variável idade, mais anos, mais uma outra quebra de linha. Então ele vai escrever numa linha o nome, na outra linha X anos, e vai quebrar a linha para eu poder entrar com o próximo. Com isso, eu já consigo fazer com que os dados que estão nos text fields passem para o text area. Só que eu preciso criar uma ação para isso. Para criar essa ação, eu vou usar action listeners. Então, aqui no construtor do meu JFrame, eu vou criar um action listener, que eu vou chamar de insert new action listener, sempre fazendo, quando necessário, os imports. Você vê que ele tem um método actionPerformed associado a ele. Então, dentro da minha action listener, eu vou colocar tudo aquilo que eu quero que seja executado. No caso, é só o método insere dados. Então, vou fazer a chamada do insere dados. A ação por si só não faz nada, então eu preciso associá-la a algum componente. Normalmente a gente associa a um botão. Então, btn inserir .add action listener. Então vou adicionar uma action listener no botão, que é a action listener insert. Então, quando eu clicar no botão inserir, ele vai chamar o action listener insert, que chama o método insere dados, que é esse aqui. Então, vou digitar Leandro, a minha idade, e vou clicar em inserir. Ele pegou o conteúdo e fez o set aqui no text area, justinho da maneira que eu esperava. Eu venho aqui, fulano,
50. Muitos de nós podem estar acostumados a preencher tudo e no último text field dar um enter, que no nosso caso aqui não está tendo efeito nenhum. Tem que vir no mouse e clicar em inserir. Aí eu posso inserir N vezes. Veja que o scroll pane está funcionando legal. Mas e se eu quisesse dar o enter? Pois bem, o Action Listener ele pode ser associado a qualquer componente. Então eu posso colocar aqui tf idade .add Action Listener insert. Leandro 31 enter. E aí eu posso dar quantos enters eu quiser. Por fim, eu vou criar um outro método para associar ao botão limpa. Public void limpa texto. Vou colocar aqui text area .set text vazio. Opa. Tá aqui. .set text vazio. E vou associar a um botão lá no construtor. btn limpar add action listener. Eu não criei o action listener. Muito bem. Action listener clean new action listener, da mesma forma que eu fiz o outro, eu vou chamar o limpa texto. E aqui clean. Quando eu rodar 31, posso inserir pelo botão, posso inserir pelo enter. Quando eu clicar em limpar, ele limpa. Tá? Então, esses são os principais componentes aí de uma interação do pacote Swing com o framework Window Builder. Espero que ajude.